Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 é um texto muito rico, um texto difícil. É um texto que não há consenso entre os demais teólogos, os demais pastores. É um texto, eu reconheço, de difícil interpretação. Mas quando nós estudamos o capítulo 8 e o capítulo 9 e 10, ele nos dá essa orientação, porque no capítulo 9, nós vimos a quinta trombeta e a sexta sendo tocada, e são seres malignos trazendo sofrimento para o mundo dos ímpios, aqueles que não são selados. No capítulo 10, nós vimos agora que João pega aquele livrinho da mão do anjo, que é o próprio Jesus, e agora ele vai ministrar a palavra de Deus antes que Jesus volte. É o pedido de Jesus que ministre a palavra para que muitos venham se salvar. Mas no capítulo 11, continua ainda esse interlúdio, para que a sétima trombeta seja tocada. Nós vamos ver que Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas muitos não querem. Mas ele dá chance, ele sabe que a palavra tem que ser pregada. E ele está aqui mostrando esse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, para que muitos tenham a oportunidade, que todos tenham a oportunidade de ouvir a mensagem salvífica de Jesus. Essa é a ideia. Que o evangelho seja pregado antes que ele volte. Porque depois que Jesus voltar, na sétima trombeta sendo tocada, é juízo final. É um juízo sem misericórdia. Então nós vamos iniciar o capítulo 11, e ele começa no versículo 1 dizendo: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que naquele adoram. Que já começa o que é o santuário de Deus. Alguns pensam que o santuário de Deus é lá no céu, um santuário físico. Nós sabemos que lá no céu não tem edificação. Ou muitos entendem que o santuário de Deus aqui nesse texto é uma construção de um templo físico em Jerusalém, para quando Jesus voltar pela segunda vez, a terceira, porque a segunda ele vem nas nuvens, depois ele volta de novo, para morar aqui na terra 1000 anos nesse local. Eu vejo isso sem fundamentação bíblica. Por quê? Quando Jesus esteve perante Pilatos, e Pilatos interroga Jesus, Jesus disse: o meu rei não é deste mundo. Jesus já fez o que tinha de fazer neste mundo. Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E aqueles que creem em Jesus pela fé recebem essa graça. São regenerados, justificados, são adotados pela família de Deus. E nós vamos um dia estar com ele por toda a eternidade. Jesus veio com esse intuito de trazer para nós a remissão dos nossos pecados. É isso a função, ele já veio, já fez. Como é que o judeu se salva? Da mesma maneira que o gentio, pela fé em Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há diferença entre salvação de judeu e de gentio. Dizer que Jesus veio passar 1000 anos aqui na terra, nesse santuário aqui, vai ser construído, para poder os judeus se salvarem. Não há sentido nenhum. Os judeus hoje se salvam da mesma maneira que nós, gentios, se salvamos. Colocando a fé em Jesus Cristo. Mas esse santuário de Deus é a igreja verdadeira, é a igreja salva. É a igreja salva, é a igreja verdadeira. O santuário de Deus é a igreja verdadeira. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque
foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Aqui ele fala de um outro grupo de pessoas que não vão aceitar o evangelho verdadeiro, né? E que são os ímpios, os que não vão ter salvação. Então, esse santuário aqui de Deus é a igreja salva, é a igreja visível de Deus. Nós temos a igreja, é a igreja invisível de Deus. Nós temos a igreja visível, que todos aqui nós estamos vendo um ao outro. Qualquer denominação que nós tivemos na face da terra, qualquer religião, denominação, nós temos ali uma igreja visível. Mas quando Deus olha, ele vê a igreja invisível, que só ele sabe. Dentro da visível, nós temos a igreja invisível, são os salvos. E esse santuário de Deus aqui, essa igreja verdadeira, é a igreja que Deus vê. Mas ele agora fala de 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestido de pano de saco. Ele tinha falado isso aqui já, essa questão de 1.260 dias, que dá 3 anos e meio, 42 meses. Isso é um tempo, né? E esse tempo nós vamos entender que é um período que não é literal. É um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o tempo em que o evangelho está sendo pregado. Nós vimos no capítulo 10 esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. No capítulo 11, esse interlúdio continua. O evangelho tem que ser pregado. A igreja tem essa missão de pregar o evangelho. E aqui é muita polêmica com relação a essas 2 testemunhas. Ele fala aqui, são estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé do Senhor na terra. Nós vamos ver isso lá em Zacarias, que é Josué e Zorobabel. Mas esses aqui, eles estão pregando a palavra de Deus, né? É como se fosse representando a igreja, pegando a palavra de Deus. Vamos ver também, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Nós vamos ver aqui que isso aconteceu com Elias. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que os profetizam. Vamos ver que na época do rei Acabe, Elias era o profeta da época. Acabe era o rei, marido de Jezabel, uma das piores rainhas da história. E ela era adoradora de Baal, o deus da fertilidade. Então estava havendo muita produção na época e se atribuía a Baal. E Elias vai dizer que a fertilidade, a produção, quem traz é Deus. Então, para contrastar aquilo com os profetas de Baal, ele pede que não chova durante 3 anos e meio. Né? E não choveu, e houve uma grande seca. Ele chega a ser alimentado por corvos. Então, ali, né, Elias estava ali mostrando, né, o poder de Deus manifestado no meio do povo. É a igreja levando a mensagem salvífica. Né? Então, quando você diz assim, ele vai dizer agora, tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com Moisés, ali na libertação dos escravos ali no Egito. Deus levanta um libertador que é Moisés, e ali acontece na primeira praga, transformação ali, água em sangue ali no rio Nilo. Então aqui muitos entendem que aqui Elias e Moisés são as 2 testemunhas que vão estar aqui na terra, profetizando nesses tempos difíceis. Mas aqui nós vamos entender que outros dizem que é Enoque e Elias que não morreram, foram arrebatados, e que voltam para ver a morte. Como nós entendemos que Apocalipse é um livro figurado, simbólico,
Aqui ele está mostrando o que essas pessoas fizeram para mostrar a verdadeira mensagem do Evangelho, os poderes de Deus. A igreja estará nesse momento difícil, antes de chegar a sétima trombeta, para que muitos vejam o poder do Evangelho, os benefícios do servo de Deus, do que é filho de Deus, os benefícios do que é filho de Deus. Nós vimos lá em Josué, que ele para ganhar a batalha, ele pediu a Deus para parar o sol e parar a lua. Mas nós sabemos que do ponto de vista científico, você não pode parar a lua e o sol. Mas Deus parou o universo todo para que Josué vencesse aquela batalha. O universo todo parou. É possível, sim. Como é que Deus criou tudo isso que existe no universo? O universo tem 93 bilhões de anos-luz. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Só com uma palavrinha haja. Ele é o Deus poderoso. Então ele quer mostrar para nós aqui o poder dele. E a igreja, ela é responsável por isso. As duas testemunhas nada mais é do que a igreja pregando, antecedendo essa grande tribulação que vai acontecer próximo da segunda vinda de Jesus. Jesus, quando estiver próximo de voltar, haverá uma grande tribulação. Nós vimos no capítulo 9, quando ele diz que foi dada a chave do poço, deram a chave aos anjos caídos. Mas ele deu a chave, ele tem o poder. O poder dele é limitado. Deus tem o poder, agora o poder do inimigo é limitado por Deus. Só vai ele permite. Mas quando Jesus estiver próximo da sua segunda vinda, ele restabelecerá os poderes do inimigo. E aí nós vamos ver que vai surgir a figura do anticristo, do ímpio, do homem da impiedade. E vamos ver agora no versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. Olha como é interessante. A igreja está pregando nesse interlúdio antes que a sétima trombeta toque. Por quê? Porque nesse momento ainda há chance de salvação. É o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas nesse período, antes que Jesus volte, se levantará o anticristo, o último anticristo. Porque o espírito do anticristo já reina desde a primeira vez de Jesus. Quando Jesus veio pela primeira vez, o espírito do anticristo já reina. Nós vimos, por exemplo, com Nero, com Domiciano, com o general Tito, com Hitler e tantos outros. O espírito do anticristo já reina, mas aqui nós vamos ter o último anticristo, o homem da impiedade, como está lá em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, o homem da iniquidade, o último anticristo. E vai dizer aqui, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a igreja deve dar testemunho de Cristo. Devem dar. A besta que surge do abismo pelejará. A besta que agora é o último anticristo. É o homem da iniquidade. Que eles dizem contra eles e as vencerá e matará. Ele vencerá a igreja agora e matará. Muitos vão morrer na grande tribulação. Por quê? Porque não vão aceitar apostatar da fé. Não vão subjugar a esse anticristo, a esse homem da iniquidade. É uma pessoa. É um ser humano revestido do poder do inimigo. Mas não sujeitarão aqueles que têm o selo do Espírito Santo, certo? Vão morrer. Mas interessante é que, ao morrer, por não aceitar, né, a marca da besta, que nada mais é do que não se subjugar a ele, né, eles estão vencendo.
Porque morrer em Cristo é vencedor. Porque os que estão morrendo em Cristo, certo? Estão agora com a alma lá no altar de Deus. Porque, na realidade, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma é imortal. Nesse momento, muitos morrerão, ou seja, eles matarão o corpo. Não tem problema nenhum, irmãos. Mas não pode matar a alma. Porque a alma prevalecerá, a alma é imortal. E os que morrem, no momento dessa grande tribulação que vai acontecer antes da sétima trombeta, a alma dos que morreram em Cristo estarão lá no altar de Deus por toda a eternidade. Vamos ver que essa mesma alma volta com Jesus na segunda vinda. O texto vai concluir isso já na sétima trombeta. E aí ele vai dizer agora: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E que ele faz aqui uma comparação. O mundo hostil, né, a Cristo. Porque Jesus não morreu em Sodoma e Egito, morreu em Jerusalém. Aqui é uma comparação do que foi feito, da situação de Jerusalém, como nesses dias, nesse período todo, rejeitando a Cristo. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha que a igreja aqui é perseguida. Eles estão pregando o evangelho, mas eles entendem que estão sendo atormentados por conta do evangelho. A igreja pregando a Cristo, pregando se arrependam, se voltem para Deus, porque o juízo final virá. Mas aqueles que adoram ao anticristo, aqueles que vivem a vida profana, se incomodam. Porque não aceitam a mensagem salvífica de Jesus. A igreja está sendo perseguida e estão fazendo festa por esses que morrem por conta de Cristo. É isso que está acontecendo aqui. Essa duas testemunhas, a igreja pregando dentro da grande tribulação, pregando o evangelho no finalzinho, né? Antes da segunda vinda de Jesus. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio o grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o contemplaram. Aqui nós vamos ver que aconteceu o quê? É que eles vão, na segunda vinda de Jesus, subirem todos os que morreram em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar pela segunda vez, a alma desses que morreram aqui, onde aqueles que não aceitaram a mensagem, vão ver esses aqui subindo com o corpo glorificado, porque esses mesmos que foram mortos aqui na grande tribulação, voltam com Jesus e com os anjos para julgar. A alma dos que morreram em Cristo vem para julgar, também com os anjos e com Jesus. E aí eles agora vêm com a alma e agora se junta ao corpo que vai ser ressuscitado, glorificado. Estarão com Jesus por toda a eternidade. E os que ficaram vão ver ele subindo. E os que estiverem vivos neste momento subirão também num corpo glorificado. É isso que o texto está dizendo. É numa nuvem, os seus inimigos a contemplam, ou seja, os inimigos, aqueles que causaram a sua morte, eles vão ver ele subindo. A igreja salva, subindo nos ares. E aqueles que vão ficar aqui, que não aceitaram a mensagem da igreja, desse evangelho das duas testemunhas, da igreja, que Jesus pediu que, nesse interlúdio, que pregasse a palavra de Deus
para que muitos viessem a ouvir e aceitar. E aqueles que rejeitaram, ficaram vendo ele subindo agora, estarão com Jesus no novo céu e nova terra. Mas o fato é que, naquela hora, houve grande terremoto e ruído, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, neste terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. E aqui nós vamos ver que esse aqui está dizendo que aqueles que ficaram vão ter grande sofrimento. Os que não aceitaram a palavra dentro daquele momento que a igreja pregou, terão agora a ira de Deus sendo derramada. Né? São as taças que nós vamos ver, a ira sendo derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que rejeitaram Jesus. A igreja estará dentro da grande tribulação, sim. Muitos morrerão dentro da grande tribulação por pregar a palavra de Deus. Mas o fato é que aqueles que morrem em Cristo, né, morre o corpo, mas a alma está lá no trono de Deus. Não tem problema nenhum. Agora, ele diz assim, agora os que ficarem, quando Jesus voltar, vão sofrer a ira de Deus. Então, a igreja do Senhor, a igreja não passará pela ira de Deus. Passará pela grande tribulação, mas não passará pela ira de Deus. E aí ele vai dizer, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, nós vemos que o segundo ai, no capítulo 11, eles vendo esse sofrimento. Agora vem o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. Agora nós vamos ver, agora é a volta de Jesus, né? Mostrando como é que Jesus volta na sua 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus já reina hoje lá no céu. Quando ele subiu aos céus depois da sua ressurreição, está reinando dos céus. Só que agora, quando Jesus disse que o reino de Deus começou na sua primeira vinda, e será concretizado na segunda vinda de Jesus, é que todos os salvos estarão com ele por toda a eternidade. Lá nós teremos a oportunidade de conversar com ele, saber tudo que nós queremos saber, perguntar tudo sobre a criação do universo, sobre a criação a origem da vida, tudo nós vamos saber lá no céu. Ele diz, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é o quê? É vida eterna. Para esses que se salvaram, esses que receberam a mensagem da igreja, das duas testemunhas, e aceitaram. Mas aqueles que não aceitaram terão morte eterna. Pelos séculos dos séculos terão sofrimento eterno. E os 24 anciãos se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus e dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ele já reina, mas agora ele reina de forma plena com todos os salvos, com todos os que estão agora num corpo glorificado. Porque esse corpo nosso, de carne e osso, e sangue, de carne e sangue, ele não pode herdar o reino de Deus. Nós só podemos entrar lá no céu com o corpo glorificado. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgados os mortos. Eles se enfurecem porque ficaram. Ouviram a mensagem e não aceitaram. A igreja está pregando, as duas testemunhas estão pregando, e eles não aceitaram a mensagem salvífica. Ficaram enfurecidos porque ficaram. A ira de Deus está sendo derramada sobre eles. E o tempo determinado para ser julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas. E aos santos,
e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. E aí agora é interessante, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. O santuário de Deus foi aberto, ou seja, nós não temos mais um empecilho de chegar até Deus, porque está aberto o santuário dele, o santuário está aberto. E nós agora podemos abertamente chegar até Deus e falar com ele, vê-lo como ele é. Coisa maravilhosa, irmãos. Nós estávamos lá no céu, no santuário, na Nova Jerusalém, no Novo Céus e Nova Terra. No santuário de Deus, fazendo perguntas, porque lá, quando Jesus fez o último sermão escatológico, quando ele fez o último sermão, eles estavam passar toda a eternidade para conhecer Jesus. Toda a eternidade para conhecer Deus, o nosso Deus. Ele diz agora, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Nós sabemos que a Arca da Aliança representava aqui na terra a expiação de pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e colocava sangue daquele bode naquela tampa da arca, que era o propiciatório, para a expiação dos pecados. E aqui representa a Arca da Aliança, que vão estar lá somente aqueles que todos os pecados foram perdoados. Aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. É isso que essa arca representa lá, né, no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora é o juízo final de Deus sendo derramado sobre a terra. É a ira de Deus sendo derramada por aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Aqueles que dizem que na boca é doce, no estômago é amargo. Aqueles que na boca é doce, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, né? Eles terão vida eterna. Mas os que rejeitaram a palavra de Deus terão morte eterna. É assim que ele conclui esse capítulo, né? Falando, esse é um livro é um texto muito rico, esse capítulo 11 de Apocalipse, porque ele fala desse interlúdio que há entre a sexta e a sétima trombeta, que a palavra de Deus tem que ser pregada pelas duas testemunhas, que é a igreja do Senhor Jesus. Muitos vão aceitar e muitos vão rejeitar. E aí, quando a sétima trombeta for tocada, Jesus volta. E aí, tudo é encerrado. Vamos ver que Apocalipse são 22 capítulos. Nós temos 7 sessões paralelas, contando a mesma história 7 vezes. Nesse capítulo 11, mais uma vez, encerrou-se um ciclo, que é a segunda volta de Jesus. Nós vamos ver várias vezes Jesus voltando, com vários ciclos dentro do livro do Apocalipse. Esse livro mostra para nós 7 ciclos, e cada ciclo desse nós vemos a história sendo repetida. E aqui nós vemos Jesus voltando, encerrando tudo no capítulo 11. Mas ele volta a partir do capítulo 12, contar uma nova história a partir de uma nova visão. É muito rico esse livro. Que Deus continue nos abençoando sempre.